Olha só, Chico, nós temos um vídeo muito foda aqui do nosso queridíssimo Gustavo Pinheiro, o Staques. Ele fez um vídeo aqui falando aqui sobre o maior hacker da Deep Web foi preso. Para quem não sabe, né? Tem o Dream Market, que era um grande mercado aí de drogas, assim como a Silk Road, lá na Deep Web. Não só de drogas, né? Mas de documento falso, de armas, de eutanásia, né? Coisas aí que você quisesse aí comprar e que não vende em qualquer marketplace. Você conseguia encontrar lá na Deep Web através do Dream Market, que durou de 2013 até 2019, diferente de muitos outros mercados, né? Que teve paralelos lá na Deep Web. E uma coisa que era curiosa era o jeito que eles administravam, porque era meio descentralizado, então não tinha como achar um único dono. Tinha um cara, né, que administrava tudo, mas era várias pessoas que se administravam, porque era um grande marketplace. Então, agora ele foi preso depois de anos que o site fechou, acho que em 2022, 2021 por aí, e agora o cara foi preso. O cara foi preso agora porque fez uma movimentação estranha. Vamos dar uma olhada aqui no vídeo do Stax que ele preparou pra gente. O maior hacker da Deep Web foi preso. Eu quero acompanhar esse vídeo. Um grande abraço ao Gustavo Stax. Vou dar play no seu vídeo agora. Depois que a Silk Road, o mercado mais ilegal do mundo, caiu. Isso é foda. Tem uma série na Netflix muito foda sobre a Silk Road e é só isso mesmo que eu tenho pra falar. Alguma coisa mudou de vez na Deep Web. A ideia que a Silk Road tinha plantado de que dava pra manter um império de vendas de conteúdo ilegal online só se escondendo atrás do anonimato foi perdendo força a cada operação policial. E os números provaram isso, cerca de... É que acabou se tornando muito fácil pegar, pessoal, porque é só o policial se fingir de cliente. Aí ele recebe uma... Ah, beleza, agora deposita aqui. Aí ele vai te enviar uma carteira de criptomoeda, aí a polícia fica lá olhando. Ah, vamos ver a movimentação dessa carteira de criptomoeda. Fica por anos olhando. Até, opa, movimentou pra aquela conta lá, é aquele cara. 90% dos mercados ilegais da Deep Web não passam de 2 anos no ar até as autoridades rastrearem os donos e derrubarem tudo. Mas teve um mercado que desafiou essa regra por completo, o Dream Market, que funcionou de 2013 até 2019 e cujo dono simplesmente desapareceu e nunca foi rastreado. Bom, pelo menos até o começo desse ano. E o Dream Market era top, porque, tipo, sabe quando você abre, assim, por exemplo, a Shopee e tal, ou até o Mercado Livre que tem as notas, tem os comentários, tem o pessoal dando feedback e tal, era nesse estilo, cara. Até se viesse não tão bom, você falava com o cara no suporte, você conseguia trocar, morando em outro país. Caramba. Porque no começo de 2026, investigando uma pista de anos atrás, as autoridades da Alemanha cruzaram uma movimentação de milhões de dólares que virou barras de ouro e concluíram uma coisa que parecia impossível. O autor daquela transação só podia ser o próprio chefão do Dream Market. E foi essa peça que faltava pra fechar o caso, porque vários outros administradores do site já tinham caído depois que o mercado fechou em 2019, mas o dono, o cara no topo disso tudo, continuava sendo um fantasma até agora. Então hoje a gente vai fazer o seguinte, eu já contei a história do Dream Marketing aqui no canal, mas a gente vai rever essa história por outra perspectiva e principalmente concluir a investigação, mostrando exatamente como as autoridades alemãs finalmente identificaram o criador. Eu gostei muito aqui do cenário aqui do estúdio ali com aquele TV de tubão e tal, eu gostei da do site por conta de um vacilo que ele deu. Então deixa o like embaixo se você curtiu o vídeo, se inscreva se você for novo por aqui. O like agora é muito importante aqui no YouTube, assim como o seu comentário, então deixa aí. Com certeza, né? Vou deixar, né? De graça e me ajuda muito. E agora vamos ao nosso assunto. Partiu! Se tem uma coisa sobre mercados ilegais da Deep Web que é quase uma lei da natureza, é que eles funcionam feito tentáculos. Pra cada um que a polícia corta, nascem outros 3 ainda mais sofisticados. Sim, porque o que manda é a demanda. Se tem gente que quer, vai ter gente que vai vender. Se você acompanha aqui o canal, você já me ouviu falar sobre a Silk Road, já me ouviu falar também sobre o Alphabay e de dezenas de outros sites criminosos, mas tem um que é diferente de todos, o Dream Market. Um mercado que ficou tão famoso que tinha até gente fazendo unboxing dos produtos comprados nele aqui no YouTube. Agora falando aqui, entre nós aqui, já tive um colega meu que comprou uma cartela de LSD pelo Dream Market. E chegou com cartinha, tipo, escrito assim, muito obrigado pela compra e tal, tá ligado? Pra você entender porque o Dream Market é tão especial, precisamos primeiro entender o padrão que ele quebrou. Entre 2010 e 2020, centenas de mercados criminosos surgiram na Deep Web, mas 99% deles não passavam de 1 ou 2 anos de operação e o motivo era sempre o mesmo. Mais cedo ou mais tarde, o FBI acabava chegando nos donos. A Silk Road tinha o Russell Breach, o Alphabay tinha o Alpha 02 e era sempre 1 ou 2 pessoas no topo, e essas pessoas sempre terminavam presas, quase sempre pegando uma pena perpétua. E é aí que o Dream Market fez tudo diferente, começando pela forma como ele nasceu. O lançamento foi em novembro de 2013, bem quietinho, sem nenhum alarde, justamente quando a mídia inteira tava de olho na queda do Silk Road. E o Dream Market fez algo que nenhum outro concorrente fazia. Ele recusou completamente qualquer tipo de propaganda. Porque naquela época, o esquema de outros mercados era criar perfis falsos na internet normal e ir em fóruns recomendar o próprio site fingindo ser só um usuário empolgado. Só que era exatamente por aí que eles eram pegos. Bastava a polícia rastrear quem tinha sido o primeiro a divulgar o site num fórum sem anonimato e pronto, achavam o dono. O Dream Marketing foi no oposto. Ele foi 100% no boca a boca, começando
começando com pouquíssimas vendas, mas com serviço rápido, eficiente e barato para que os próprios usuários fossem espalhando. E quando eu digo devagar, é devagar. Olha aí, tipo assim, o nosso serviço é tão bom que a gente não precisa de marketing. Os nossos clientes fazem o marketing. Mesmo, ele começou em 2013, mas só foi lá pra 2015 que começou a engatar de verdade. E aqui vem a jogada mais inteligente deles. Ao invés de ter um chefão único como os concorrentes, o Dream apostou numa administração descentralizada. A gestão se apresentava como uma espécie de entidade coletiva com várias áreas e pessoas, e essa entidade era comandada por um único nome, Speed Stepper, guarda esse nome. A ideia era genial, reduzir a dependência de uma única pessoa. Se a polícia quisesse derrubar o site, não bastava achar um administrador, tinha que achar vários ao mesmo tempo, e pelo tamanho do Dream Marketing na época, o trabalho não compensava. Como quase todo o mercado do tipo... tinha um cara assim que ele só tava cuidando ali do grupão, mas quem comandava tudo era os vendedores, tá ligado? Era tudo os vendedores. O Dream vendia drogas, armas, documentos falsos e serviços de hacker, sempre com um preço abaixo da média e operando no silêncio. Mas o que fez o público confiar de verdade no site foram os sistemas de segurança. Eles montaram um esquema de avaliação, tipo de estrelinhas de vendedor, e principalmente um sistema de garantia da compra chamado Scroll, que funciona basicamente que nem fazer uma compra no Mercado Livre. O dinheiro só era liberado pro vendedor quando o comprador confirmasse que recebeu tudo. Sim, olha que loucura. Olha que loucura. Não, isso aqui faz com que, não é só porque... Por que era feito dessa maneira um negócio tão sujo assim? Que tipo assim, querendo ou não, se chegar errado, o cliente vai fazer o quê? Vai ligar pra polícia? Vem errado meu negócio que eu pedi, minha droga que eu pedi errado. Não existe isso. Isso é pra pessoas que ficam com medo de comprar, ou comprar aí na esquina, tá ligado? Olhem pra situação e falam, eu acho que vale a pena comprar pela internet. Tô achando que vale a pena, sabe? Ou seja, eles transformaram o crime organizado no... Do mesmo jeito que o dono do site também poderia pegar todo o dinheiro e simplesmente sumir. Exato. Funcionários e atendimento ao cliente. Foi aí que a galera perdeu mesmo o medo de comprar e a popularidade do site deslanchou. E a parte mais visível dessa engrenagem foi um cara apelidado de Oxy Monster. Ele começou como vendedor logo no início do site e trouxe um monte de clientes e outros vendedores também, e foi ele inclusive que criou o sistema de atendimento ao cliente do site. Ele também tinha contato direto com a administração e era um veterano da Deep Web. Ele frequentou a Silk Road, o Hansa, o Alphabay, enfim. Com o Alphabay sendo derrubado pela polícia, o Dream Marketing virou naturalmente o novo point. Todo mundo migrou pra lá e ele passou a ser considerado o lugar mais seguro pra comprar e vender na Deep Web. Aí por volta de 2017, a movimentação ficou grande demais e chamou a atenção da polícia. Aparentemente naquela época, o... É sempre assim, não tem como, né? Não tem como. Vai fazer como? Ele fala, não, eu quero criar um site que venda drogas e vai ser tão perfeito, tão bom, que os meus próprios clientes vão divulgar. Aí divulgam tanto que fica famoso, aí chega na polícia e fala, não, a gente vai ter que fechar agora esse negócio. É sempre assim, sempre assim. Havia sido invadido pelas autoridades e eles estavam dentro do site rastreando os vendedores e administradores. Qualquer outro site nessa época teria feito o famoso Exit Scan, que seria fechar o site, fugir das autoridades e sumir com o dinheiro de todo mundo. E olha, era uma possibilidade real, porque todo mundo já tinha visto o que acontecia com outros mercados da Deep Web que caíam assim, mas o Dream nem se abalou. Ele continuou operando normalmente como se fossem intocáveis. Só que a polícia começou a puxar o fio do Oxy Monster. Ele aparecia demais nas partes de suporte do site, e as autoridades acharam que ele fosse um dos administradores, quando na verdade ele era um vendedor de altíssimo nível com acesso à administração. Através de um agente infiltrado, o DEA fingiu fazer uma compra e recebeu a carteira de Bitcoin onde deveria depositar o pagamento. E o Bitcoin é feito justamente para não deixar rastro, mas eles fizeram um cruzamento e descobriram que aquela mesma carteira aparecia registrada em outro mercado ilegal, o Evolution, onde o Oxy Monster tinha até se declarado administrador num post. Mesmo assim, pegar ele foi um inferno, porque o cara usava carteiras de laranja e um sistema chamado Mixer, que pega todo o seu dinheiro em criptomoeda, quebra ele em milhares de fraçõezinhas, espalha por um monte de carteiras diferentes e depois devolve aos pouquinhos. Isso torna o... Caralho! Tá, porra. O rastro do dinheiro praticamente impossível de seguir. Ou seja, o cara tava tecnicamente blindado, o que torna a forma como ele foi pego uma das coisas mais ridículas da história toda. Se liga nisso. Depois de esgotar as opções mais sofisticadas, alguém na DEA lembrou da estratégia mais óbvia do mundo, que ninguém ainda tinha tentado. Jogar o apelido Oxy Monster no Google e ver o que aparecia. E não é que apareceu um resultado, o mesmo apelido estava sendo usado por um campeonato de barba mundial. De um campeonato mundial de barba. Isso mesmo, as autoridades quase não acreditaram que aquele poderia ser o... Mano, o cara, um dos maiores vendedores de drogas do site participava de campeonato de barba. Mesmo cara que daria acesso ao Dream Market. Eles ficaram de olho, descobriram a identidade real dele, que seria um maluco, velho. Sim, cara. Um chamado Gal Valerius, e o prenderam em agosto de 2017, enquanto ele viajava nos Estados Unidos justamente para competir num campeonato de barba no Texas. Foi feita uma busca e apreensão. Nossa, tem bastante então pelo mundo? E foi confirmado ele era o Oxy Monster do Dream Market, e ele foi condenado a 20 anos de prisão depois de fechar um acordo em que devolveu cerca de $700 mil
dólares em Nossa senhora, Bitcoin 20 e ofereceram anos de prisão, tirar a velho. pena dele se ele entregasse quem eram os administradores do Dream Market. Se isso que ele entregou, então ele devia ter muito mais, né? Por debaixo do pano. Mas a resposta dele foi que ele não sabia. E aí ficou um mistério, ou os donos do Dream Marketing falaram com ele esse tempo todo sem revelar um detalhe sequer, ou ele era realmente leal demais pra abrir a boca. De qualquer forma, o topo do Dream Market seguiu intocado, mostrando que os reais chefões da parada se mantiveram precavidos. O site continuou rodando por mais 2 anos, até que em março de 2019, as autoridades de vários países se juntaram numa operação coordenada pra derrubar o Dream Marketing de vez, porque a essa altura ele já passava de 5 anos no ar, um recorde absoluto. Durante a operação, muita gente caiu, vendedores, compradores, gente ligada ao site, mas os administradores de novo escaparam. E o mais estranho, ao contrário de todos os outros casos, o FBI nunca divulgou exatamente como que foi a derrubada do site. O que aconteceu foi que a administração, que já estava calada há tempos, se pronunciou dizendo que estava fechando o site por vontade própria e queria transferir os dados dos usuários para um novo endereço, operando agora no Sansara Market. A operação policial não foi citada em momento nenhum no post deles. O Sansara rodou de 2019 até 2021 e do nada saiu do ar, deixando um ponto de interrogação gigantesco. E ali naquele sumiço, a história do Dream Market simplesmente terminava. O último grande mercado da Deep Web e o único cujo verdadeiro dono ninguém nunca tinha visto, chegou ao fim, ou pelo menos era o que a gente achava. Agora vamos dar uma olhada pela perspectiva das autoridades, o que estava rolando nos bastidores. E aqui eu vou me basear no documento oficial do Departamento de Justiça dos Estados Unidos, que detalha tudo. Segundo eles, um esforço coordenado das forças de segurança foi desmontando a estrutura do Dream Market ao identificar, prender e processar os vendedores de alto nível, os moderadores e os administradores que sustentavam essa empresa criminosa transnacional. 2 administradores de alto escalão que usavam os apelidos de Oxy Monster e Kitten já tinham sido condenados em processos nos Estados Unidos, e um administrador de nível intermediário, responsável pelo atendimento ao cliente que usava o apelido de Goron, foi condenado num processo no Reino Unido. Sacou o tamanho da estrutura? Era um alto escalão com pessoas espalhadas por vários países, mas o administrador principal, aquele que usava o apelido de Speed Stepper, continuava sem nome real e sem um rosto. E pra você ter uma noção do tamanho do negócio que esse fantasma comandava, segundo o indiciamento, o Dream Market foi lançado em 2013 e chegou a ter cerca de 100 mil anúncios ativos ao mesmo tempo. Nossa. Mano, isso aqui é Mercado Livre, cara. Segundo a investigação, entre 2013 e 2019, o Dream facilitou a venda de mais de 90 quilos de heroína, mais de 450 quilos de cocaína, 25 quilos de crack, 45 quilos de metafetamina, 13 de oxicodona e 36 quilos de fentanil, tudo através do Tor para esconder a sua navegação e de criptomoedas para poder mascarar ali o seu pagamento. E aí em 2019, com a pressão da polícia aumentando, os administradores anunciaram que estavam fechando o Dream Marketing e aí criaram o Sansara. Só que só uma parte da administração foi para lá e eles cometeram um erro que custou tudo anos depois. Eles deixaram a infraestrutura de criptomoedas do Dream Marketing praticamente intocada. As carteiras do Dream Marketing com milhões de dólares em comissões acumuladas ficaram lá, paradas. E eles não sabiam, mas as autoridades já tinham ciência da existência dessas carteiras e só estavam esperando alguma movimentação acontecer. Depois de longos 3 anos do fechamento do site, entre novembro e dezembro de 2022, alguém acessou as carteiras do Dream Marketing e transferiu os fundos para carteiras novas. E aqui tá o pulo do gato de toda a investigação. Só o verdadeiro dono do site poderia mexer ali. No segundo em que o dinheiro se moveu, o fantasma deixou uma pegada. Só poderia ser o Speed Stepper. E a pegada ficou ainda... A polícia é foda, né? A polícia quando quer pegar vendedor de droga é foda demais, né? mais clara meses depois, em agosto... Nossa, ficar monitorando por anos e anos, cara. Esperando uma movimentaçãozinha só, tá maluco, cara. 23, essa pessoa usou um provedor de serviço de criptomoedas sediado em Atlanta, na Geórgia, para comprar barras de ouro de empresas internacionais, pagando com o dinheiro daquelas carteiras e mandando entregar as barras de ouro no próprio endereço residencial do cara. Aí veio o dia 7 de maio de 2026. Numa ação coordenada entre as forças de segurança da Alemanha e dos Estados Unidos, ele foi preso na sua casa e teve mais 2 imóveis revistados. E o que eles acharam na casa é coisa de filme. Cerca de 1,7 milhão de dólares em barras de ouro compradas com o dinheiro Cara, em barra de ouro, velho. do Dream Market, mais de 23 mil dólares em espécie e ainda informações que levavam a contas bancárias e carteiras de criptomoeda com cerca aí de 1,2 milhão de dólares que também acreditam ser do Dream Market. E finalmente, depois de quase 13 anos, o fantasma ganhou um nome, Owe Martin Andressen, um alemão de 49 anos. É ele quem as autoridades acreditam ser o Speed Stepper, o administrador principal do Dream Market. Um grande júri federal nos Estados Unidos já tinha indiciado ele com 6 acusações de lavagem de dinheiro por ocultação internacional. Cada uma dessas acusações prevê pena de até 20 anos de prisão. E esse é o fim do Dream Marketing. Ele sobreviveu à queda da Silk Road, à queda do Alpha Bay, até a prisão de administrador, que foi o Oxy Monster, e é uma operação internacional. O dono construiu um império fantasma e conseguiu durante anos a coisa mais rara desse mundo, sumir de verdade. Mas novamente, assim como na queda da Silk Road e do Alpha Bay, o culpado pelo mercado cair foi o próprio fundador, que deixou pistas da sua movimentação. Pois é, hora ou outra os caras sempre caem. Comenta aí se vocês curtiram o vídeo e se querem mais conteúdos voltados a mercados ilegais da Deep Web. Como eu disse no começo do vídeo, eles
nunca acabam e cada operação policial é mais mirabolante do que a outra. Então se você curtiu, deixa o joinha aí embaixo e se inscreva se você for novo por aqui. E muito obrigado por assistir até o final. Um abraço e tchau! Tchau! Tamo junto! Vídeo top, hein? Vídeo top. Muito bem feito, muito bem explicado, como sempre. Grandíssimo abraço ao nosso queridão Starks. Eu vi no My Conquista News, porra. Eu vi no My Conquista, eu vi no My Conquista, eu vi no My Conquista News, porra. Eu vi no My Conquista, eu vi no My Conquista News, porra. Eu vi no My Conquista, eu vi no My Conquista, eu vi no My Conquista News, porra. Eu vi no My Conquista. Quando que essa porra virou fonte, alguém me explica que ele não é formado e muito menos jornalista. Pagando muito ibope pra famoso, eu não vou Léo Dias. E quando o negócio pega piso, vê se ele noticia.